fazer o exercício depois. Deixa eu só iniciar a gravação. Eu já compartilho a tela. Só me falem se vocês estão vendo aí a tela do CAD. Sim? Sim, Raquel. Legal. Então, pessoal, a prancha base é a mesma, né? Nós temos aqui o nosso ambiente, que está em vermelho, o nosso corte, né? Mesma situação que vocês vêm fazendo. E aí, então, essa é a prancha 5, né? O ambiente, acrescentou porta e janela, vocês fizeram uma outra com porta e janela, duas, a prancha 6, né? Duas com parede, e essa é a prancha 6. Então, primeiro passo, nós vamos inserir o objeto na perspectiva aérea. As dimensões do nosso objeto, que no caso é uma geladeira, são de 70 de largura, 60 de profundidade e 1,90 m de altura. Então, qual é o nosso primeiro passo, né? Nós vamos marcar as medidas do objeto na nossa planta, na nossa perspectiva aérea, perdão. E esse objeto, ele vai estar a 1 metro de distância da parede aqui do lado direito, e ele vai estar encostado com o fundo na parede inferior, tá? Então, marco aqui 70 de largura e 60 de profundidade. Eu ainda não tenho como marcar a altura. Então, pego aqui do canto da parede 1 metro, marco 70 e marco 60 de profundidade. Por que eu estou marcando nessa linha? Porque aqui é a minha verdadeira grandeza, né? Então, eu sei que se eu marcar aqui, eu vou estar seguindo as medidas solicitadas. E aí, a altura da geladeira eu vou marcar no meu corte, ok? Se tiverem dúvidas, também já vão me parando, tá bom, pessoal? Passo 2. Então, nós vamos levar o ponto A, que é a altura da nossa geladeira, ao observador, né? Tudo que tá aqui no corte, a gente leva lá para o observador. Onde a minha linha cruzou com a linha do quadro, eu vou subir, encontrar a linha da parede e tirar uma paralela aqui com essa parede inferior, certo? Até aí é o que vocês vêm fazendo. Então, olha lá. Onde cruzar com a linha do quadro, traçar a perpendicular até encontrar a parede na perspectiva aérea. Depois, traçar uma linha paralela ao piso. Essa é a altura do nosso objeto na perspectiva. Então, o verde aqui, ó, representa a nossa altura. Terceiro passo, levar os cantos do objeto até o ponto de fuga. Então, tudo o que está na nossa perspectiva aérea vai para o ponto de fuga, certo? Então, minha geladeira tem 4 cantos. Os 4 cantos eu vou levar até o ponto de fuga. Tracem sempre linhas clarinhas para vocês não se confundirem e depois conseguirem apagar. Próximo passo, marcar a base do objeto no piso. Então, lembrem-se, a gente desenhou o topo do objeto da nossa geladeira lá em cima, na altura final do pé direito. Mas a nossa geladeira não fica voando, né? Nossa geladeira, ela é apoiada no piso. Então, o que nós temos que fazer? Trazer essa geladeira para o nosso piso, né? Tirar lá do teto e trazer para o piso. Então, nós vamos marcar a base do objeto no piso, sendo que é só ligar os pontos com um esquadro e paralela. Então, ó, percebam, eu deixei aqui para ficar diferente
o topo dela em tracejado, que é o que a gente já tinha marcado aqui. E aí, o que eu vou fazer? Depois que eu tracei todos os pontos para o ponto de fuga, eu só vou ligar os pontos, que é o que está aqui em rosa, ó. Aonde a minha linha cruzou com a linha do piso, é o primeiro ponto. Aí, a parte da frente, ó, da geladeira, é esse traço aqui. Então, o que eu tenho que fazer? Ligar a parte de trás com a parte da frente. Essa outra pontinha aqui, ó, que é essa linha externa, é a outra parte da frente da minha geladeira. Então, eu tenho que ligar uma parte da frente com a outra parte da frente da geladeira, certo? E, por fim, ligar a parte da frente da geladeira com o outro ponto traseiro, que é esse ponto, essa reta aqui. Então, em rosa, nós temos a projeção da base da nossa geladeira já no piso, né? Então, tracei tudo para o ponto de fuga e liguei os pontos relativos aos 4 cantos da geladeira. Nosso próximo passo, definir a parte superior do objeto. Será a altura total marcada no passo 2, onde é só ligar os pontos com o esquadro e paralela. Então, percebam, agora em azul é a nossa altura da geladeira. O rosa, a gente marcou a base no piso. E aqui, ó, onde a gente tinha traçado o risco verde, né, que é esse aqui, ó, é a nossa altura. Como nós vamos determinar? Da mesma maneira que nós fizemos a base. Então, peguei aonde o traço para o ponto de fuga cruzou com a minha linha da altura, com a linha verde, é o meu ponto. Então, eu vou traçar com o esquadro e paralela o meu topo da geladeira, né? Então, linha da parte de trás encostada na parede, que vai encontrar com a parte da frente da geladeira, que vai encontrar com a outra ponta da geladeira, da parte da frente, que vai encontrar com a parte do fundo, né? E aí vocês vão fechar aqui o retângulo. Então, traçado pink, base, traçado azul, altura. Próximo passo, apagar, se possível, o objeto em verdadeira grandeza. Então, vejam só, eu tirei toda essa parte para eu conseguir visualizar melhor o meu objeto. Se vocês não conseguirem apagar, deixe bem fraquinho. Então, já façam a linha bem fraquinha, tá? Próximo passo, apagar, se possível, as linhas que vão ao ponto de fuga. E daí vocês vão conseguindo visualizar o objeto, né? E aí, apagar as linhas internas. Então, pessoal, vejam só. Aqui está a minha geladeira vista em perspectiva encostada nessa parede de baixo, vamos dizer, né? Então, ó, tem a parte de cima da geladeira, a lateral da geladeira, a lateral esquerda, e a frente da geladeira. Na posição que ela tá, eu não enxergo essa outra lateral, né? Se a gente tivesse colocado ela bem no centro, eu ia enxergar somente o topo e a frente. Se eu tivesse colocado ela mais para cá, eu ia enxergar o lado direito, topo e frente. Então, aí, nessa posição de 1 metro, nós vamos enxergar esses 3 lados da geladeira. Não é difícil, né? Aí, o que eu quero que vocês façam? Essa prancha pronta, já com a geladeira, vocês podem desenhar um outro objeto em qualquer uma dessas 3 paredes. Se vocês acharem que está ficando difícil, eu acho que não, porque as linhas não vão atrapalhar, mas pode fazer em uma outra prancha. Eu acho que não tem necessidade, que a gente pode fazer nessa mesma prancha, tá? A gente economiza uma prancha e faz um desenho duplo aqui dentro desse ambiente.
Deu para entender, pessoal? Legal, Tainá, Estela, Gustavo, Cíntia. Não é Oi, difícil, Raquel. não. Oi, bem. Vou tentar, vamos ver. Tá, eu vou deixar esse passo a passo para vocês no material da reunião, material de aula, tá? Tá bom. Aí não esqueçam de, quando fazer o objeto de vocês, marcar a legendinha do lado para mim, para eu poder visualizar, ver se está certo o que vocês estão desenhando. Tá, beleza. Tá bom? Outra coisa. Então, hoje nós estamos fazendo essa aula, que vai dar tempo, acredito, de vocês fazerem essa prancha. Aí, na próxima aula, eu acho que a gente pode manter essa aula de assessoria, mas também já vou deixar para vocês fazerem a interdisciplinaridade, tá? Então, vocês têm que entregar essas pranchas para mim até o dia 11, e a partir da próxima aula a gente vai ter interdisciplinaridade com projeto, tá bom? Aí vocês já podem usar essa aula para projeto, me perguntar sobre projeto. Eu acho que para os grupos que vão apresentar, são 3 grupos, né? Eu vou fazer a pré-banca com eles, se alguém quiser assistir. Então, a partir da próxima aula, a gente já usa também para projeto, a aula de RGE, tá bom? Vou parar a gravação, senão vai ficar gravando e nós não vamos falar nada.